Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Barros e essa é mais uma live do Massa News. E o nosso assunto de hoje é finanças. O nosso entrevistado é o colunista Kazan. Tudo bem, Kazan? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O tema hoje é importante, hein? Bacana. Quer dizer, todos são, mas hoje mais ainda, Hoje é né? especial, hoje é especial. Tá certo, a gente está passando por um momento de mudanças políticas com a eleição do nosso novo presidente, Jair Bolsonaro, e com isso surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação ao mercado financeiro. O que a gente pode dizer de início? Acontecerá um momento de mudança, de transformação mesmo, Kazan? O bacana é que nessa live a gente vai falar sobre o impacto que o resultado da eleição causou no mercado, em relação à Bolsa de Valores, em relação a dólar, e aproveitar um extra que a gente não pôde falar antes, que é justamente comentar algumas propostas de campanha de alguns candidatos, que dava vontade da gente falar, mas não dava para falar, claro, por causa do processo eleitoral. Então, se você tem algum amigo, parente que gosta do assunto, que critica um ou critica outro, compartilha o vídeo, traz ele para dentro da nossa conversa, da nossa live, para fazer pergunta também. Se você lembrar de alguma proposta de campanha inusitada, exemplo, gás a R$ 49,00 no Brasil inteiro, tirar o nome de todo mundo do Serasa, essas coisas meio bizarras que a gente viu, incluindo alguma proposta do Bolsonaro também, de liberar arma para todo mundo. Então, assim, tem todos esses parênteses que a gente pode falar agora, que anteriormente a gente não podia falar, mas, obviamente, dando ênfase para o impacto no mercado. Perfeito. Bom, no mercado financeiro, os resultados são a curto, médio e a longo prazo, ou todos eles? Porque a gente viu que no primeiro dia, ou seja, dia 29, quando a gente já tinha o resultado da eleição, o mercado financeiro teve, né, algumas mudanças, já uma oscilação assim. A gente pode dizer isso? Claro. Por que acontece tudo isso? Aconteceu uma coisa curiosa no primeiro dia, né, no dia 29, que muita gente até me ligou, pô, Kazan, o mercado não é para estar subindo um monte? Não, o mercado na realidade ele reage muito rápido. Lá no resultado do primeiro turno, pro mercado já estava definido. Tá? Com a quantidade de votos que o Bolsonaro tinha, já era praticamente impossível reverter. Ele teve uma estratégia muito boa de ficar quieto na dele, não precisou se expor, não precisou participar de debate. Ah, mas por que não participou de debate? Porque ele não queria? Também não, por questão de saúde, de fato, vai ficar em pé, né, com a bolsa, né, ou seja, intestinal conectada. Mas ele teve uma estratégia muito boa, que era, não preciso mais me expor, não preciso mais fazer nada. A vitória já estava muito certa. E o mercado já interpretou isso muito rapidamente. E no dia 29, o mercado abriu subindo bem, uma euforia, 3%, 4%. Entretanto, coincidiu de ser uma enxurrada de vendas nas bolsas americanas. Empresas de tecnologia caíram muito. A gente viu a Amazon caindo 7%, 8%. Então, o mercado como um todo, inverteu e começou a cair. Tá? Então, a bolsa aqui acabou fechando em queda por duas razões. Uma, Estados Unidos, e segunda, já estava precificada a vitória do Bolsonaro. Então, ficou uma situação de, vamos cair porque os Estados Unidos... Confirmação, já estava precificado, tá? O dólar já tinha vindo de 4,20 para 3,70, tanto que entre o primeiro turno e o segundo, o dólar estacionou no 3,70. Ele veio 6 vezes no 3,69 e voltava para o 3,72. É um indicativo muito simples de que a volatilidade já tinha acabado. Para o mercado, já tinha esgotado, tá? Já estava certo, já estava definido, claro. E vamos pensar para frente. Então, tanto que os Estados Unidos, que impactou nesse dia 29, coincidiu ter essa forte queda lá fora. Agora, você falou em Estados Unidos, falou em dólar, eu já te faço uma outra pergunta relacionando as duas situações. Claro. É positiva essa aproximação com os Estados Unidos? Não que não tivesse antes, já é um mercado que tem negócios abertos com o Brasil. Mas é importante esta aproximação maior. E qual o valor ideal do dólar? A gente fica esperando que ele baixe, a gente já teve dólar muito mais baixo do que isso, 3,70. Sim. Qual é o valor ideal do dólar e essa aproximação é positiva? Tá, então primeira parte, a aproximação obviamente é positiva, tá? A gente se aproximar, a principal nação mais industrializada, com preços mais justos a nível, né, a nível mundial, é ótimo. Agora, como vai ser feita essa aproximação? Não sabemos. É claro que o Trump vai ligar para o Bolsonaro, por cordialidade, ele ligaria para qualquer presidente eleito aqui. Mas isso não significa que a aproximação está fechada, tá? Até porque o Brasil é um país consumidor, que os Estados Unidos exportam muito para cá. Então, eles têm muito interesse que a gente, de fato, tenha uma relação muito boa. É claro que vai ser uma relação boa, se acontecer, espera-se que aconteça. Segunda parte, em relação ao dólar. Não existe um preço ideal do dólar, porque o dólar depende de um monte de fatores. Exemplo, nesse momento, o dólar não está 3,70 por causa das eleições no Brasil. Isso é uma coisa muito importante que a gente já falou até em outras lives. Ele está nesse patamar porque a taxa de juros nos Estados Unidos estão subindo muito. Então, quanto maior é os juros nos Estados Unidos, o recurso a nível mundo, tá? O recurso a nível mundo
corre para os Estados Unidos. Por quê? É o que a gente chama de flight to quality, ele voa para qualidade. Se a taxa básica de juros nos Estados Unidos, que é o local no mundo com menor risco, né, menor risco de default, menor risco do país quebrar, que é os Estados Unidos, então você está ganhando mais para renda fixa nos Estados Unidos, você vai colocar o seu dinheiro lá. Hoje você está ganhando 3% ao ano em dólar lá fora. E aqui, ontem o nosso Banco Central confirmou a Selic a 6,5%. É uma taxa muito baixa a nível Brasil, mas eles não iam mexer até a virada do próximo presidente. Bom, a gente teve uma eleição muito polarizada, né? Sim. Dois lados e duas camisas e duas cores bem distintas. E a gente pode dizer que hoje a gente vive, obviamente, numa democracia. Quem perdeu tem, de certa forma, a obrigação de apoiar aquele que venceu e vamos juntos, estamos no mesmo barco. Sim. A gente pode dizer que a gente tem que torcer também para os Estados Unidos estarem bem, que o juro deles lá abaixem, para que a gente também consiga ter uma economia mais equilibrada? Então, pegando esse primeiro gancho, não vou dizer nem que é obrigado a gente torcer para todo mundo. Né? Claro. A gente viu até o outro candidato meio que incitando uma resistência, que tipo, cara, já acabou a eleição, é bola para frente, todos somos brasileiros, eu acredito que todos queremos o bem, em primeiro, do país, até porque se o país não for bem, a minha empresa, a sua empresa... O barco é o mesmo, né? O barco é o mesmo, então assim, a gente vai para o mesmo buraco ou para o mesmo altar. Então é bacana agora acabar com essa questão, essa briga partidária, que no final das contas, e agora a gente tem que ser muito sincero, passar desse período eleitoral, o presidente não manda em muita coisa, né? A gente já viu que o Senado e a Câmara tiram o presidente. Então... acaba que ele fica um representante diplomático que fica transitando em várias, no executivo, no legislativo, no judiciário, mas na essência ele não manda em muita coisa. O que é importante a nível de mercado, e é importante a gente propagar essa informação, é que o presidente define os presidentes e diretores das estatais. Então, é muito importante a gente ter um presidente numa Petrobras da vida que seja um engenheiro do petróleo, um cara competente. O ministro da Fazenda que seja um economista, um engenheiro de produção, um cara competente também. Não como a gente viu em governos passados, o cara colocar um dentista, né? Inclusive o cara está preso hoje, a gente agora já pode falar, né? Pô, o Palocci era dentista, o cara foi ser o ministro da Fazenda. Então, assim, é complicado, entendeu? A parte política no país sempre foi complicada, é uma história muito recente que a gente tem, de fato, de democracia, né? De pessoas poderem votar, é muito recente. Só que agora que a gente vai ver, talvez pela segunda vez, um presidente que escolha uma equipe qualificada. A gente viu ontem, e foi notório, o anúncio do ministro de Ciência e Tecnologia ser o Marcos Pontes, o astronauta, o primeiro astronauta, né, sul-americano, e hoje a confirmação da aceitação do Sérgio Moro como ministro da Justiça. Então, assim, e daqui a 2 anos ele vai para o STF quando pintar uma vaga. Eu vi até matérias hoje falando, pô, Sérgio Moro aceitou o convite, o mercado bombou. O mercado não bombou por causa disso. A gente já sabia que isso ia acontecer também. Uma coisa muito importante sobre o mercado o mercado é muito ágil. O mercado não fica esperando, vai reagindo aos poucos, sobe um pouquinho hoje, mais um pouquinho, mas não, vai subir tudo de uma vez só, até que algo diferente mude de fato, alguma coisa nova aconteça. Mas até retomando o que você tinha perguntado, em relação aos Estados Unidos, lógico que a gente tem que torcer. A gente tem que torcer sempre para o bem de uma nação que é parceira, principalmente que dita os rumos do capitalismo e de importações e exportações. Entretanto, uma coisa também bacana a gente pegar até o gancho, eles estão se preparando para uma crise, tá? Eles nunca subiram juros sem ser antes uma crise. Então, já subiram sem ter crise, mas sempre que teve crise, antes subiram juros. E está tudo indicando que ano que vem, no máximo 2020, vai acontecer uma crise. Tá? A economia está um pouco mais frágil do que em 2007, está bombando, está todo mundo eufórico, empolgadíssimo, só que o dinheiro lá ficou muito baixo. Eles ficaram muitos anos com taxa básica de 0,025. Então o dinheiro ficou barato. Então muita gente está alavancada, muita gente pegou dinheiro de graça, e essa conta vai ter que uma hora chegar, né? Então vai ter que ter um ajuste na economia. Então vamos se preparar, o governo Bolsonaro vai ter essa dificuldade, possivelmente vai pegar um Estados Unidos em crise. Que reflete aqui, claro. Claro, reflete o mundo inteiro, possivelmente vai pegar um Estados Unidos em crise no ano que vem, 2020, e vamos ver como é que a gente vai se comportar. Tá certo. Bom, tem muita gente participando com a gente aqui, a Adriana Cardoso, Aparecido Antunes, a Jaqueline, o Júnior, a Tâmega, a Selma, a Sabrina, a Luzia, a Renata, o Jô, ou melhor, a Jô, a Lúcia, a Marli, a Alan, Lucinéia, Valquíria, Ana, e daqui a pouco eu leio mais alguns nomes aqui. Você falou em ministério, a confirmação do Marcos Pontes, a confirmação do Sérgio Moro, e agora existe essa possibilidade, né, e ele falou que vai fazer isso, dessa acumulação de ministérios, vai reduzir de 29, né, a expectativa para 17, 18 ministérios. Como que o mercado pode reagir com relação a isso? Talvez o
o Ministério da Fazenda junto com outros? Como é que vai ficar? O que você acha de tudo isso? Então, primeiramente é importante você querer reduzir esse peso que está o nosso orçamento. Então é importante, tudo que você tem que reduzir, até na nossa casa, né, quando a gente vai reduzir alguns custos, é importante. Ele está tentando fazer a mesma coisa, tá? Vai tirar cargos, não é só reduzir ministérios, vai tirar cargos de pessoas comissionadas, vai diminuir de fato a folha de pagamento lá em Brasília. Isso é importantíssimo. A nível de mercado, não impacta muita coisa, tá? A nível de orçamento, vai impactar ao longo dos próximos 3, 4, 10 anos. Mas é lógico que mostra para o mercado que é um cara que foca em reduzir custos, enxugar custos e maximizar os recursos para alguma coisa. Vamos lembrar que a gente paga por ano, mano, 2 trilhões de reais em impostos. Isso dá mais ou menos 10 mil reais por habitante. É dinheiro pra caramba. E eles não conseguem gerenciar isso. Então, assim, não é o que a gente costuma falar sempre em palestras de cursos. Não é só corrupção. É a má gestão. Claro. É o mesmo que a gente dá 1 bilhão de reais para uma pessoa leiga para gerenciar uma cidade. Não vai conseguir, por mais honesta que ela seja. Ela não tem a capacidade de gerenciar aquele recurso, ou aquela cidade, ou o estado, ou mesmo o país, né? Um país gigantesco. Então a gente tem esse desafio pela frente, mesmo com as reduções, que é gerenciar melhor o dinheiro. E como que a gente faz isso? Colocando pessoas capacitadas lá dentro somente? Capacitadas e honestas? Sim. Então é um conjunto de fatores, mas tem aquele fator cultural que a gente tem que ir lapidando ao longo do tempo. Botar a diretoria de empresas estatais capacitados de fato. Agora você falou em reduzir gastos, né, com essa acumulação de ministérios, mas também uma das propostas são a terceirização das estatais, né, vender as estatais. Como que você entende isso? Isso é positivo? Quer dizer, é uma tendência também? Então, é um tema excelente isso, porque assim, privatização ao longo da nossa história foi muito associado com coisa horrível, coisa diabólica. E, na realidade, existe a privatização e a estatização. Privatização é quando você vende aquela empresa ou aquele setor, aquele nicho que seja, para o setor privado, para empresários capacitados, qualificados para gerenciar. E isso normalmente acontece quando o Estado pega e admite: eu não consigo gerenciar isso. Então, vou vender esse serviço, passar para empresários qualificados. O Estado admite que não consegue. Por outro lado, tem a estatização, que foi o que a gente viu até na crise de 2008 nos Estados Unidos. Eles tiveram que estatizar um monte de empresa porque os empresários não estavam conseguindo gerenciar. Quebraram um monte de bancos, quebraram seguradoras. O contrário também acontece. Acontece muito. Inclusive, a Petrobras ela só foi estatizada novamente em 2011. Porque o Brasil, a União, só tinha 47%, agora tem 56%. A Petrobras não era uma estatal, sem aspas, antes de 2011. Ela voltou a ser agora que a União tem mais do que 50%. Então, assim, a privatização, muitas vezes, claro, é boa, é benéfica, mas que se for bem avaliado. Mas a estatização nem sempre é para ter dinheiro em caixa, né? Às vezes você pega o dinheiro que você dá venda, sim, mas você deixa de gastar, né? Claro. Não é o caso, por exemplo, da TV pública, que ele já anunciou que vai vender, que ela tem um custo de 1 bilhão ao ano. TV Cultura? TV Cultura, os Correios também, ele falou que de repente... Então, o Correio é um caso de insucesso absurdo ao longo das décadas. Assim, de novo, nada absolutamente contra os profissionais que trabalham nos Correios, claro, os administradores dos Correios, tá? Porque sempre selecionaram um presidente do Correio que seja um amigo que ajudou na campanha. E não é assim que tem que funcionar. Então, assim, os Correios são ineficientes por uma questão gerencial lá de cima, lá do topo. E como que a gente contorna isso? Bom, duas razões. Pensa, dá para gerenciar esse negócio? É bacana? É bom? É fácil? Tem gente qualificada? Não. Toca e vende para empresários que de fato tenham qualificação. Uma coisa bacana é que muitos de vocês, que a gente está aqui na internet, a gente sabe, a gente às vezes compra coisas que vêm da China que não tem frete. Eu quero falar, cara, não tem frete para vir da China, mas eu pago daqui para São Paulo R$40. Então, assim, é um serviço ineficiente. Claro, também tem subsídios lá, o governo chinês banca para o cara lá que está lá exportando lá poder vender para a gente mais barato. Tem esse fator também, mas o Brasil também poderia fazer isso, tá? De qualquer forma. Mas, retomando, privatização muitas vezes é boa. Exemplo, as estradas. Todas as estradas qualificadas do Brasil são privatizadas. Mas aí eu pago um pedágio mais caro. Pô, mas você tem um serviço melhor. O seu carro não quebra, o seu pneu não fura, cheio de buraco. Eu fui para Santa Catarina agora, parecia que tinha caído meteoros na rua. Pô,
na estrada. Então, assim, privatizar muitas vezes é bom, até porque o próprio governo pode virar para a empresa que comprou e cobrar dela. Como é que é isso aí? Vamos consertar esse negócio por contrato. Então, o brasileiro costumou associar privatização com algo muito ruim, mas na realidade é só o Estado admitindo, não consigo gerenciar isso. Bacana? Pega um nicho de empresários, compra, toca o bar, claro, o governo vai ficar em cima, vai ficar cobrando, não vai vender e falar tchau, até porque tem cláusulas de privatização que o governo vira e fala, bom, se você for ineficiente, volta para mim. Você ainda paga a multa. Então, assim, privatizar muitas vezes é bom. Tá certo. Então, se você tem alguma dúvida e quiser, de repente, trocar uma ideia com o Kazan a respeito de tudo isso, você pode entrar lá no euqueroinvestir.com/Kazan. Esse é o nosso canal direto. Isso, canal direto. Tá certo. Ó, tem mais gente aqui participando conosco. A Angélica, ela já mandou uma pergunta, já vou ler aqui. Tem a Heloísa Lopes, a Pátio Laércio, o Tiago, Doralice, o Davi. O Leandro mandou uma pergunta. As especulações da possível crise norte-americana poderão se dar em qual setor? Leandro, quase todos, tá? Principalmente, o primeiro deles, que é o setor mais frágil, é o de real estate, né? O setor imobiliário. Esse é o mais frágil, está nas máximas novamente. Um fato curioso é que a taxa de split, que a gente fala que o tempo que você demora para você comprar e vender um imóvel, tá? A gente chama de taxa de split, é você flipar, de você pegar e comprar um imóvel e vender em menos do que 12 meses, está a mais alta desde 2007, pré-crise de 2008. Então, assim, essa característica do mercado é muito específica para um estouro de bolha iminente. Então, assim, primeiro ponto, imobiliário. Segundo ponto, lá fora, o setor de varejo. O varejo já está sofrendo há muito tempo. Shopping center nos Estados Unidos estão fechando. O modelo não funciona mais. A gente viu casos aqui no Brasil, como Magazine Luiza, explodiu na bolsa as ações da Magazine Luiza porque ela começou a fechar as lojas de rua. Começou a focar na internet. Por quê? Diminui o custo, diminui o quadro de funcionários, que aqui no Brasil é complicado, a questão de lei trabalhista e tudo mais. Então, o mercado entendeu rapidamente como, tirando lojas de rua, focando na internet, a ação disparou. E disparou, a gente está falando de sair de R$5 para R$170. Então, o cara que tinha R$5.000, agora tem R$180.000, se esperou até agora para vender. Então, foi uma alta vigorosa, mas o setor de varejo nos Estados Unidos vai ser bem complicado, o setor bancário também, como a gente já falou, imobiliário vai ser um dos principais, e como tudo está relacionado nos Estados Unidos com o consumo, toda essa parte de varejo vai sofrer muito. Então, empresas de tecnologia também vão sofrer porque vendem, né, estão diretamente relacionadas com o varejo. Vai ser uma crise relativamente complicada, diferente da crise de 2008, tá? Porque 2008 foi uma crise por causa de excesso de crédito, agora vai ser um excesso de otimismo, né? Muitas pessoas explodiram de contratar pessoas para aumentar o seu quadro empresarial. A gente viu outro importante termômetro para a crise norte-americana, é o pedido de seguro-desemprego. Isso diz o quê? Quantas pessoas estão solicitando o seguro-desemprego? Quantas pessoas estão desempregadas? Está na mínima de 46 anos. Então, assim, isso na realidade é a mínima da história, porque a população, 46 anos atrás, era muito menor do que hoje. Então, é um indicativo muito claro. E sempre que a gente vê essas mínimas, pum, vem uma crise e o pedido de seguro-desemprego dispara, porque muitas empresas acabam demitindo. É o efeito dominó. Exatamente, ou seja, é um indicativo muito claro de que vai, de fato, acontecer um estouro de bolha muito em breve. Tá certo. Tá aí, Leandro, a tua resposta. O Leandro falou, caramba, novamente, aí vamos enfrentar uma crise. O Fábio mandou uma pergunta também. Por que a Bolsa caiu e o dólar subiu no dia seguinte às eleições? Por que foi tão rápido assim? Você falou que a reação é imediata. Sim. Mas só para a gente entender, já que o mercado já imaginava, já tinha essa expectativa que o Bolsonaro venceria a eleição já no primeiro turno, sim. Por que já no primeiro dia aconteceu isso? Coincidentemente, no dia 29, aconteceu uma enxurrada de vendas nos Estados Unidos. Tanto que o mercado aqui, que abre antes da Bolsa lá fora, abriu subindo 4%. Só que inverteu logo após que Nova York abriu. E lá a gente está falando de uma queda vigorosa. Para eles é uma queda muito grande, 2% no dia. E puxou o mundo inteiro, não foi só o Brasil, tá? O mundo inteiro caiu junto com o Brasil no dia 29. Acabou que o mercado pondera. A gente já sabia que o Bolsonaro ia ser eleito, claro, a gente sempre coloca um percentual de possibilidade de algo diferente ocorrer. Tanto que abriu naquele otimismo, muito mais, inclusive eu passei para os meus clientes, se abrir com muita euforia, vende. É para vender porque não tem porquê, a euforia já está tudo precificado. Mas inverteu muito rápido assim que Nova York abriu por conta da queda lá fora. Se lá fora fosse um dia calmo ou um feriado, aqui ia subir 2%, 3% com tranquilidade. Tá certo. Bom, durante a campanha o Bolsonaro falou muito na questão da reforma trabalhista, na questão das duas carteiras de trabalho, de investir no empresariado para que ele possa contratar, como você falou agora há pouco, contratar no Brasil é muito caro.
Você entende que isso faz parte dessa transformação também? Quer dizer, investindo no empresariado, já que o outro partido, que, né, o que perdeu as eleições, o Partido dos Trabalhadores, acredita muito mais nos benefícios, na valorização do trabalhador, aquela coisa toda. Como é que o mercado entende isso? É uma coisa que eu até falei na outra live, até durante as eleições, é que o PT ele tem uma campanha que é: eu quero que você tenha uma carteira de trabalho. Na realidade, eu prefiro que você seja um empreendedor, um empresário, que você gere empregos, que você pegue a sua criatividade e produza. Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos. Aqui não, aqui a pessoa associa a tranquilidade da minha carteira assinada, a minha estabilidade do serviço público. A minha mãe é servidora pública, eu já briguei muito com ela por causa disso, porque você acaba se acomodando um pouco. Então você não desperta de fato esse seu ar criativo. Às vezes você tem um sonho de abrir algum projeto, fazer um projeto, alguma coisa, você acaba não fazendo por causa daquela falsa estabilidade. Então assim, toda essa campanha ou essa tentativa de facilitar a abertura de empresas, de baratear, de simplificar impostos, de fazer com que o empresário vire e fale: pô, posso empreender, se der errado, faço outra coisa, ao invés de se der errado, eu vou quebrar. Se der errado, eu vou perder muito dinheiro, ou vai ser muito problema, muita burocracia. Isso é muito importante a gente fazer no Brasil, desburocratizar todo esse cenário para abertura de empresas, estimular o cara a ser empresário de fato. Não ficar fazendo concurso público ou procurar uma carteira assinada porque acha que vai ser o melhor para ele. Então, assim, nesse quesito é muito importante a gente colocar o Paulo Guedes, que vai ser o ministro da Fazenda, que é um ex-pactual, um cara do IBMEC, né, uma faculdade do Rio de Janeiro. Conceituada, né? Bem conceituada. Então, assim, conheço a história dele, não conheço pessoalmente, mas conheço a história dele. É um cara bem capacitado, é um cara enérgico, tá? Isso se associou muito com o Bolsonaro, mas ele é um cara enérgico, mas é um cara enérgico do bem. Ele quer fazer a coisa boa, ele não tem muita paciência com quem quer atrapalhar, quer atazanar, quer fazer politicagem. Então, isso o mercado entende como uma coisa muito boa, tá? Mas temos que ver como que ele vai se comportar de fato, com o poder na mão, e a gente não tem como saber ainda como vai se comportar. Bom, a gente tinha como referência a administração petista, Uhum. que já no governo Lula, no primeiro governo Lula, o aumento no consumo. Uhum. Poxa, mas a pessoa conseguiu viajar, conseguiu comprar uma televisão de tela plana, trocar de carro, coisa que eu não consigo mais hoje no governo Temer. Você entende que quanto tempo vai levar para o cidadão comum, né, para começar a entender o consumo novamente como possível, né, aumentar esse poder de consumo? Na real, o governo Temer não fez muita coisa. Inclusive, por outro lado, o governo Temer é o governo petista também. Ele era o vice da Dilma. Ele não mudou muita coisa. Ele, inclusive, melhorou a taxa básica de juros, que está no menor patamar da história. Isso faz com que o crédito fique mais barato. Mesmo assim, não foi suficiente, porque a gente precisa dar emprego para as pessoas. Mas como é que a gente dá emprego? É muito comum o cara na campanha: vamos criar emprego. Não vai criar emprego nenhum. Político não cria emprego, a não ser que ele faça obras, né? Que com obra você dá um monte de emprego. Quem dá emprego é o empresário. São as empresas privadas que geram emprego. E só vão gerar emprego se elas existirem um cenário de otimismo para poder, de fato, economia, vou investir na minha empresa, vou contratar mais gente. Então, assim, político vai lá: vou dar 10 milhões de emprego. Mentira, eles estão enganando vocês. Inclusive, até um tema que a gente falou, né, aproveitar essa live de hoje, algumas propostas de campanha bizarras que a gente viu ao longo das eleições. Exemplo, eu vi Marina Silva falando que ia colocar energia fotovoltaica em 1 milhão de residências. Para quem entende minimamente, a gente está falando de um custo de R$10 mil, no mínimo, por residência. São 10 bilhões de reais. Nem tem esse dinheiro para fazer isso. A gente viu o Haddad falando que ia colocar o gás a R$49 no Brasil inteiro. Para pensar, como é que o preço em São Paulo vai ser o mesmo do Amazonas? Não tem como, é questão de frete. São coisas tão absurdas que o cara que está lá colocando e transportando vai falar: não vou levar para lá, para longe, pegar estrada, pagar pedágio, eu vou vender aqui na minha cidade. Então, assim, são coisas estúpidas. E o pior, o presidente não tem como virar e falar: oi, você vai cobrar isso, você vai cobrar tanto, aquilo outro vai cobrar tanto. A gente viu outro caso também extremamente bizarro, que é o Ciro Gomes falar: se eu for eleito, eu vou tirar o nome de todo mundo do SPC e do Serasa. Então, assim, o cara não tem o poder de chegar, uma empresa que ele está devendo dinheiro para um banco, zero cara aí. Passa régua. Zero cara, você vai me bancar? Não tenho dinheiro para bancar, cara. Então, assim, e vira meme, né? Tudo vira meme, né? Não, e o pior, cara, tem uma coisa engraçada. Quem escuta e passa batida até acredita. Então, assim, de repente vai ser uma boa. O próprio Bolsonaro, com a proposta de liberar arma, de novo, eu adoro tudo relacionado a militar,
tenho tatuagem militar, gosto de arma, mas assim, é impossível o cara liberar arma no Brasil por uma questão cultural. Imagina, brasileiro briga na rua quando um fecha o outro no trânsito. Vai virar um tiroteio. A gente não tem cultura para ter arma na mão, as pessoas brigam por causa de nada nas ruas. Ah, mas nos Estados Unidos a arma é liberada e o crime... A gente não é Estados Unidos, longe de ser, tá? Não é nem as nossas leis, a cultura da gente não é Estados Unidos, muito longe de ser. Infelizmente, nesse quesito da disciplina, da cultura, lá eles usam arma para se defender. Aqui a gente ia usar para atacar um ao outro, imagina, ia ficar um tiroteio nas ruas. Então tem muita proposta bizarra. Se você que está aí de casa lembrar de alguma, manda pra gente, que a gente já comenta aqui agora ou na próxima live. A gente infelizmente, a gente está chegando ao final já, mas eu tenho uma pergunta bem rápida aqui. Manda. Tem muita gente falando nas redes sociais que empresários vão investir no Brasil. O Luciano da Van e outras empresas, por exemplo, dizendo que vão investir agora, já nesse começo de governo, para gerar emprego e fazer essa economia girar. Você acha que isso é só marketing ou realmente isso vai acontecer porque eles têm uma boa expectativa de mercado? Não, é a realidade. Quando a gente vê, e a gente empresário, a gente enxerga uma mudança, a gente fica otimista, de fato. Então a gente antes tinha um governo que apoiava o cara ser... o trabalhador pequeno. Exemplo, tá? Lá no Nordeste, eles não querem que, de fato, os caras tenham água, luz e tudo mais, porque se quisessem, eles não precisam fazer a transposição do São Francisco, fazer um monte de poço artesiano. Então, assim, um monte de empresário agora vai ficar otimista e vai falar, bom, bacana, o cenário agora vai ficar mais fácil pro empresário. E mais fácil pro empresário é mais fácil para quem é trabalhador. Aquela falsa rivalidade que foi criada pelo governo petista de empresário versus empregado, isso é um absurdo. Os dois se precisam, os dois são necessários um para o outro. Então, assim, rico versus pobre, esse tipo de picuinha que foi criada pelo governo PT é muito triste, porque na realidade todos os empresários precisam de uma força de trabalho e a força de trabalho precisa do empresário existindo. É uma roda, né? Exatamente. Então é uma roda muito séria. Foi até uma coisa que eu vi outro dia num debate, o cara falando, pô, mas o Bolsonaro é machista, ele fala que o homem ganha mais que a mulher, mas, cara, a gente está numa situação que homem e mulher estão desempregados, e desempregados ganham a mesma coisa, zero. Então, assim, a gente tem que estimular, de fato, o empresário a criar mais empregos e investir na própria empresa para que, de fato, fazer com que toda a roda de verdade gire, não como na campanha eles ficam dizendo. Sensacional. Kazan, obrigado. Olha só, essa live é um oferecimento da euqueroinvestir.com/Kazan. Se você tiver qualquer dúvida, entra lá, faz o seu comentário e participa lá e veja as informações que você quer. Agora, segunda-feira, nós vamos falar sobre as expectativas para o mercado de trabalho diante desse novo governo que começa a partir de janeiro. Kazan, mais uma vez, obrigado. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.